eu sou a Guinessa e faz muito tempo que eu uso esse número, e provavelmente vocês também, que é esse tal de π. Tudo que tem círculos, circunferências, esferas, mas também coisas de trigonometria, seno, cosseno, tangente, ângulos no geral. Então, né, o que é esse número? É um número que ele começa com 3, e aí vírgula, e vem um monte de casas decimais. Um monte, mas um monte quanto? Tipo, gente, muito. Muitas casas. Em 2024, nos Estados Unidos, conseguiram obter trilhões. Deixa eu até ver quanto. 105 trilhões de dígitos do π. Então é 3,14, 15, 9, 2, por aí vai. Trilhões de dígitos. Vocês conseguem imaginar isso? Claro que não. A nossa mente não tem capacidade para abstrair e tentar pensar o que é esse número. É um número imenso. E o que seria interessante também de ter muitos dígitos seria a minha conta. Então vou aqui divulgar o Apoia-se e também para vocês se tornarem membro do canal. E essas contribuições são mensais, mas uma outra opção também é ajudar por meio do Pix, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. Se vocês pudessem me ajudar com R$1 ou R$2 no Pix, só clicar no link, ler o QR Code, pode mandar uma mensagem também. Isso ia ajudar demais a continuar com os vídeos, porque não tem possibilidade de continuar com os vídeos se eu não tiver uma remuneração por eles, né? Porque é um trabalho. Por que que o π, ele é desse jeito, né? 3,14, 15, 9, 2 e por aí vai. Por que que ele é assim? Ele é um número irracional. E o que que isso significa? Olha, a gente tem os números racionais e os irracionais, e vários outros, mas para nosso entendimento aqui a gente, né, precisa discutir esses números. E um número racional é um número que pode ser representado por uma razão. Então, se eu pegar, por exemplo, o número 5, ele é a mesma coisa que a razão de 5, né, para 1, ou essa fração aqui. Eu posso representar o número 5 como uma fração. 0,75, eu posso representar ele como 3/4, certo? Então, esses números aqui são números racionais. Agora, se eu pegar aqui esse número, que é o π, eu não consigo representar ele por meio de uma fração. Mas tem que cuidar para confundir, porque não é porque ele tem várias casas que eu não consigo representar ele como uma fração. Porque a gente tem, por exemplo, o 0,3333 e continua infinitamente, que é a mesma coisa que 1 dividido por 3. Bom, esse número, ele é uma dízima periódica. Ele é infinito aqui de 3, né? Tem infinitos 3 aqui. Por isso que eu coloquei os pontinhos. Mas a gente tem ele como sendo um número racional. As dízimas periódicas, que tem esses números que se repetem, que a gente consegue saber qual é o próximo número, eles podem ser representados por frações, né? Mas π, não. A gente não consegue saber qual é o próximo número. Aqui a gente sabe que o próximo aqui é 3. Mas aqui a gente só sabe o seguinte porque a gente já calculou qual que é o seguinte, né? Que aquilo que eu tava falando de, por exemplo, em 2024, já terem achado trilhões, né? Mais de 100 trilhões de dígitos foram calculados. Agora, só tentando adivinhar o número, a gente não consegue. Então, por isso que ele é irracional. Porque ele não dá para representar ele numa forma de uma fração ou de uma razão. Mas a questão que fica é, da onde que vem esse número tão peculiar? O π, ele aparece nas circunferências. Então, se eu pegar e medir o tamanho de uma circunferência, né? O tamanho dessa volta inteira. Então, vamos lá, chamar de C esse comprimento da circunferência. E eu dividir pelo diâmetro, então D. Então, deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Então, o C
bem mais ou menos, né? Que circunferência feia. Mas a circunferência, ela tem o mesmo tamanho em relação ao centro, né? E esse tamanho a gente chama de raio, né? Então, do centro até o contorno é raio. E aí o diâmetro seria o dobro do raio, né? Então, isso tudo é o diâmetro. Então, o diâmetro é esse comprimento que vai de um lado do contorno, né? Da circunferência, de um lado da circunferência até o outro, passando pelo centro. Então, se a gente pegar esse tamanho da circunferência e dividir pelo diâmetro, a gente encontra o π. Mas aí você me fala, ué, isso daqui é uma fração, isso aqui é uma razão, então o π, ele não é irracional. E é aí que você se engana, porque na verdade o π, ele tá aqui na circunferência. O π, ele tá dentro desse c. Por quê? O que é esse C, esse comprimento, né? Essa circunferência é o diâmetro, que é 2 vezes o raio, vezes π. Então, a gente tem 2 vezes o raio vezes π, dividido pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, isso daqui, 2 vai dividir por 2 vai dar 1, o raio vai dividir pelo raio vai dar 1, e vai restar só o π. Então ele aparece na circunferência, ele é algo da circunferência. Por isso que ele não é um número racional. Porque ele já está aqui dentro e a gente vai cortar tudo o resto dessa relação, sobrando só o π. Bom, eu peguei uma régua e eu medi um pedaço de fio até dar 20 centímetros, que é aqui. E aí, eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês esse fio. Ok? Tá aqui o fio. O fio é uma linha, né, de costura, que é o que eu tinha aqui. Seria melhor um barbante ou algo assim, mas vocês vão conseguir ver. Esse foi a melhor circunferência que eu consegui fazer. Como vocês podem ver, ela não está perfeita. Isso me faz refletir sobre o quanto a gente se distancia das coisas matemáticas quando a gente vai usar objetos reais, né? Objetos físicos, né? Mas enfim, tem essa circunferência aqui e aí eu vou medir qual que é aproximadamente o diâmetro dela. Olhando aqui, né, passando pelo centro, como eu falei, dá aproximadamente, né, deixa eu ver aqui. Entre 6,3 e 6,4, né? Que nem eu falei, né, tiveram várias imprecisões nas minhas medidas, 20 centímetros, não deve ter sido 20, ficou um pouquinho maior, a circunferência toda torta, mas assim, vamos calcular para ver o que a gente obtém. Então, aquela fórmula que eu tinha passado para vocês seria o comprimento da circunferência, que eu escolhi 20 centímetros, dividido pelo diâmetro. E aí o diâmetro eu medi, né, deu 6,3, 6,30 alguma coisa, mas menor do que 6,4. Então se eu pegar, vou dividir, né, 20 dividido por 6,3. 20 dividido por 6,3. Deu 3,1746. O π é 3,14, né? 15, blá blá blá. Então, deixa eu ver, o 20 dividido por 6,35, né? Vamos ver quanto que dá isso. Ó, dá 3, já dá mais preciso. Então, provavelmente eu errei alguma coisa. Dá 3,149606. Errei, claro, na circunferência toda torta e por aí vai. Mas, como eu disse, não daria pra eu conseguir, por esse método, achar perfeitamente o π, porque, né, tem o tamanho do fio, a grossura do fio, tem o fato do durex ter deixado levantado um pouco e por aí vai. Mas a questão é que a gente pôde ver que isso realmente faz com que a gente obtenha o π, né?
se a esfera fosse, se a gente conseguisse fazer a circunferência perfeitamente, por aí vai. Diversos matemáticos e outros estudiosos tentaram achar o valor de π ao longo da nossa história e por diferentes métodos, né? Teve gente que usou tangente, teve gente que usou métodos puramente geométricos e por aí vai. E a gente tem um método muito famoso que é o método da exaustão, que é de Arquimedes. Sim, o grego Arquimedes. E o método da exaustão consiste em a gente pegar uma circunferência e desenhar um polígono dentro dela, que se chama, né, polígono inscrito, e um polígono fora dessa circunferência, que se chama um polígono circunscrito. Só que não é de qualquer forma, né? A gente tem que ter o polígono do lado que está dentro, né, da circunferência, ele tem que ser o maior possível sem sair dessa circunferência. Então ele tem que tangenciar, tem que encostar em pontos dessa circunferência. E esse polígono de fora da circunferência, ele tem que ser o menor possível, ou seja, ele tem que encostar também na circunferência. Uma coisa importante para se levar em consideração, né, é que esses polígonos utilizados por esse método têm que ser polígonos regulares, ou seja, que tem o mesmo comprimento de lados, né, todos os lados são iguais e todos os ângulos também. Nesse caso aqui, a gente tem um quadrado. Então, tem um quadrado, como eu disse, né, tem que ser inscrito, né, dentro da circunferência e circunscrito, fora da circunferência. E aí, nesse caso, a gente tem, por exemplo, uma circunferência que tem diâmetro igual a 1 e o lado do quadrado de fora tem lado de tamanho 1. Bom, já o quadrado de dentro, a gente tem que o lado dele é 1 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é outro número irracional, que também era conhecido já na época. E aí esse valor do lado, né, 1 dividido por raiz de 2, dá aproximadamente 0,7. Daí a gente tem mais uns cálculos para fazer uso desse método, que é o quê? Vocês concordam que o tamanho da circunferência, ela vai estar entre o tamanho do quadrado maior e o tamanho do quadrado menor, certo? Então, por enquanto, ignora esse 2R aqui embaixo. Vamos pensar assim, o perímetro, que é a soma de todos os lados do quadrado menor, vai ser menor do que o tamanho da circunferência, e isso vai ser menor do que o perímetro do quadrado maior, né? Que é a soma de todos os lados do quadrado maior. Só que eu quero descobrir especialmente o π, né? O nosso querido π. Então, a gente tem que a circunferência, ela é dada por 2πr. Então, se eu pegar e dividir todo mundo por 2r, o que vai acontecer? Eu vou fazer o π aparecer. Então, eu pego essa relação que vocês podem observar, né? A circunferência está entre o tamanho dos dois quadrados. Só que como eu quero calcular o π, eu divido todo mundo por 2r para aparecer o π aqui, certo? Só que nesse problema especificamente eu considerei o diâmetro como sendo 1. A gente escolheu, poderia ser qualquer outro valor. Se fosse outro valor a gente colocava aqui para dividir. Só que para ficar mais fácil a gente escolheu como sendo 1. Então, dividindo tudo isso aqui por 1, fica o perímetro menor é menor do que π, que é menor do que o perímetro maior. Então, somando os 4 lados do perímetro menor, que é aproximadamente 0,7 cada lado, vai dar 2,8, menor do que π, e o perímetro do quadrado maior, que tem lados igual a 1, são 4 lados, dá 4. Então, π tem que ser um valor entre 2,8 e 4. Vocês devem concordar que quanto mais lados esse polígono tiver, mais a gente se aproxima de uma circunferência, certo? Então, o método da exaustão consiste nisso, em tentar fazer polígonos cada vez com mais lados para a gente se aproximar cada vez mais do valor de π. Então, para o quadrado, a gente teria π, né, entre 2,8 e 4. Beleza, tá certo, mas ainda tá, né, são valores distantes ainda de quanto que é π. Então, se eu tiver mais lados, vai ser, por exemplo, π está entre 3 e 3,8, sei lá. Você vai cada vez mais aproximando do 3,14.
E aí, ao longo da história e da matemática, foram cada vez mais calculando com polígonos, cada vez com mais lados, para se aproximar do valor de π, além de outros métodos que eu já citei inicialmente, né, mas a gente acabou não aprofundando tanto no vídeo. Mas atualmente utiliza-se computadores, né, softwares, programas de computadores para fazer o cálculo do π, e utiliza uma fórmula extremamente complexa, que até o nome é complicado também, que é a fórmula de Chudynovsky. Eu não sei como que fala, gente, mas é essa fórmula aqui que eu, né, tô mostrando para vocês. E conseguiram, né, que nem eu falei, chegar a mais de 100 trilhões de dígitos, né, de π. E no próximo vídeo sobre matemática, não no próximo vídeo do canal, no próximo vídeo de matemática, eu vou falar de outro número irracional muito especial. E eu quero saber se vocês conseguem adivinhar. Deixem aí nos comentários qual número vocês acham que é.